Olá, eu sou a Dani Rossi. Para quem não me conhece, eu sou educadora, especialista em psicologia transpessoal, cosmoanalista e atuo há muitos anos à frente da Unipaz Santa Catarina. Participo do Conselho Gestor desde 2008, então já são 12 anos mais ou menos à frente, trabalhando para essa educação, para uma cultura de paz. E a ideia hoje que eu tenho aqui com vocês, na verdade, não é simplesmente falar da Unipaz, mas mostrar o quanto o conhecimento, né, dessas leis sistêmicas, o quanto a educação sistêmica ela está alinhada com o que a Unipaz promove e, ao mesmo tempo, o quanto me fortaleceu dentro da instituição e o quanto a minha postura sistêmica está muito alinhada com esse compromisso de educar para a paz. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês, contando um pouco da minha experiência, né, principalmente em um evento que foi muito especial, que aconteceu na Jordânia, em 2017, quando eu fiz parte do World Peace Forum. Então, vem comigo, porque a palestra está só começando. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu vou apresentar um pouquinho a Unipaz, né? Para quem não conhece, a Universidade Internacional da Paz, uma organização que foi fundada em 1987, tem como prerrogativa, né, levar uma educação para a cultura de paz pelo mundo, dentro de uma visão integral, de educação integral, a partir de um ponto de vista de um paradigma transdisciplinar e holístico, promovendo uma educação para uma cultura de paz. Claro que é muito mais do que isso, mas é só para vocês terem uma percepção assim, bem sintética do trabalho que a Unipaz realiza no mundo. Hoje a gente está em 22 unidades no Brasil e 2 no exterior, na França e em Portugal. A Unipaz, ela foi fundada por Pierre Weil, o nosso mentor, né, o idealizador da Unipaz, dessa Universidade Internacional da Paz, foi o Pierre, mas teve a participação de 2 outras pessoas muito cruciais para que essa semente vingasse e pudesse nascer, então, essa instituição. O Jean-Yves Leloup e a Monique Tony. Então, esses 3 franceses, num encontro em 1986 em Paris, sonharam juntos uma universidade para a paz. E essa universidade, fundada então em Paris, encontrou naquela sementinha, né, um movimento, digamos, de desenvolvimento no Brasil. Então, eles semearam na França e depois trouxeram uma muda para o Brasil. E onde essa muda vingou e realmente cresceu e se disseminou, foi aqui nesse Brasil, e hoje a gente tem 22 unidades espalhadas pelo Brasil, atuando para essa educação. E a missão, óbvio, da Unipaz é essa, educar para a paz, né? Então, todas essas unidades promovem uma educação transdisciplinar holística que trabalha o autoconhecimento para que a paz, uma vez desperta em você, estar em paz consigo, faz com que eu consiga estar em paz com o outro. E se eu entro em paz com o outro, eu consigo projetar isso cada vez mais amplamente e estar em paz com o planeta. Então, levar uma educação para a cultura de paz é sempre uma missão de proporcionar o autoconhecimento para que essa pessoa encontre, em primeiro lugar, a paz consigo mesma. Que quem não está em paz consigo jamais alcançará a paz com o outro, muito menos conseguirá promover a paz para o mundo. Então, a premissa maior nossa é sempre essa, que fortalece o autoconhecimento, para que você encontre esse lugar de paz. E dentro disso, a gente oferece, então, uma formação transdisciplinar holística que promove esse autodesenvolvimento e esse crescimento a partir desse olhar interior, pautado sempre nessa transdisciplinaridade. Então, toda a proposta do curso, que acaba transformando os indivíduos, e essas pessoas depois se tornam pacificadores por onde eles caminham e acabam levando a paz onde quer que eles pisem, propõe um equilíbrio das 4 funções psíquicas defendidas por Jung: pensamento, sentimento, intuição, sensação. Essa conjugação desses 4 pilares do saber sendo desenvolvidos através da filosofia
ciência, arte e tradições sapienciais. Então, toda a nossa didática vai se alicerçar nesses 4 pilares, e a partir desses pilares nós entramos em contato com esse autoconhecimento e essa compreensão do processo que leva você, a partir do autoconhecimento, encontrar essa paz interior. Se cada um de nós faz a nossa parte, como um beija-flor, de gotinha em gotinha, a humanidade em algum momento encontra uma massa crítica suficiente de transformar a consciência do todo. E assim a gente promove essa educação para a paz. Se o exterior é reflexo do interior, eu só posso disseminar uma cultura de paz se eu encontro a paz comigo mesma. Uma das principais propostas do nosso trabalho é todo alicerçado na arte de viver em paz, que foi um trabalho desenvolvido pelo Pierre Rivaio e premiado pela Unesco, e é o carro-chefe, digamos, dessa educação que visa o desenvolvimento do eu interior, a gente chama isso de ecologia interior. A partir dessa ecologia interior, desse autoconhecimento, dessa paz interna, a gente promove uma ecologia social, a paz com o outro, e através dessa ampliação dessa consciência, a gente alcança a paz com a natureza, com o planeta, né, com o nosso entorno, de uma maneira mais ampla, cada vez mais ampla. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a educação sistêmica, não é? Na verdade, quando eu participei da minha formação em educação sistêmica, em vários momentos eu fiquei me perguntando, poxa, mas o que será que está por trás dessa instituição, que não tem como um princípio básico estruturante o lucro, continuar, se preservar por tantos anos, existimos há 33 anos, e o que é que tira a força? Como é que eu posso ajudar que essa sede, essa unidade que eu pertenço, com a qual eu me identifico, possa se fortalecer e, ao mesmo tempo, por que será que ela não caiu ainda, né? Já que, quando a gente pensa em organizações, em empresas, a gente sabe que qual é o grande diferencial de um sucesso de uma empresa privada para uma empresa pública ou para uma fundação. A gente sabe que numa empresa privada, onde o dono visa lucro, se um funcionário não rende, não traz benefícios, não está dando bons resultados ou não está sendo competente, ele é descartado. E aqui sem o julgamento e sem entrar na polêmica, né, do quanto essas empresas às vezes são desumanas. Aqui apenas um ponto de vista, né, do sucesso material. Uma empresa, ela não dá chance, uma empresa privada, ela não dá muita chance para que esse funcionário erre muitas vezes, né? Diferente de uma empresa pública ou de uma organização sem fins lucrativos, onde na maioria das vezes quem atua, vou falar no caso de uma associação sem fins lucrativos, muitas vezes ou uma ONG, né? As pessoas estão lá muito mais pela ideologia, pela ideia, pelo fogo central que trouxe esse grupo a se unir em torno dessa ideia. E como ninguém visa lucro, estão sempre trabalhando em cima do ideal e não do lucro propriamente dito, muitas pessoas que estão atuando ali não têm a competência adequada para o cargo que ocupam. Vai chegando, né? Qualquer um que queira ajudar, a instituição sempre abarca, sempre agrega, porque a gente precisa de mão de obra voluntária. E o fato de você ter muita mão de obra voluntária não necessariamente é sinônimo de sucesso, porque às vezes as pessoas estão ocupando cargos com os quais elas não têm a menor habilidade nem talento para exercer. E aí faz com que a instituição às vezes caminhe meio de muleta, não floresça, ou não brilhe, não alcance às vezes um resultado tão próspero ou tão eficiente quanto uma empresa privada. E quando a gente agrega isso com a postura sistêmica, né, você harmoniza e você fortalece muito mais qualquer organização, principalmente se tratando de uma organização sem fins lucrativos, porque a Unipaz Santa Catarina, ela atua, né, como uma associação sem fins lucrativos, onde todos os membros são voluntários. Então, ninguém recebe um salário ou um pagamento por essa doação. A gente se voluntaria de coração
mas a gente precisa ter muito claro o equilíbrio de troca, né? Ou seja, o que, que eu estou recebendo em troca dessa instituição, já que eu não recebo um salário. Então, essa é uma das leis, né? Se a gente não traz isso muito claro e consciente para os associados, muitas vezes a pessoa parte achando que está dando demais e não está recebendo nada em troca. Ou o oposto, vai embora porque recebeu demais e não se deu conta que não estava contribuindo à altura, né? E sai com aquela consciência pesada, ainda indignado, achando que não recebeu o suficiente. Então, eu comecei a observar aquilo que dava certo e o que não estava dando certo dentro da minha associação. E uma das questões que me surpreendeu foi descobrir que a gente já intuitivamente adotava algumas posturas sistêmicas e adotava posturas que são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Então, por exemplo, a gente sabe que um dos fatores de sobrevivência de qualquer empresa é o pertencimento. E, intuitivamente, desde que eu conheço a Unipaz, desde que eu atuo ali dentro, eu vejo, eu acompanho os cursos, as turmas que chegam e que se encerram, e eu, como que a gente começa todos os cursos, cada curso que é dado dentro da Unipaz? A gente sempre faz uma apresentação e nessa apresentação a gente sempre honra os fundadores. Como que a gente honra o fundador, né? E interessante porque nos nossos seminários não tem uma turma que não se inicie, que no primeiro seminário a gente não conte sobre a história da Unipaz. Então, assim, isso é tão natural que a gente nunca nem tinha se dado conta o quanto esse gesto de contar a história da fundação, desde que o Pierre teve o primeiro insight que fez com que a Unipaz existisse aqui e exista até hoje, né, aqui no exterior. A gente nunca deixa de fora a Monique, porque apesar dessa integração e dessa ideia maravilhosa dessas três pessoas, o Pierre, por ficar no Brasil, foi quem assumiu a Fundação Cidade da Paz e quem acabou se dedicando de maneira mais presente à própria instituição. Então, ele se tornou o reitor da Unipaz. O Jean-Yves se dedicou mais ao Colégio Internacional dos Terapeutas e a Monique seguiu o caminho dela. Então, mas a gente nunca deixou de mencionar os três, independente de quem tem uma participação maior ou menor, quem está mais à frente, quem não está, quem chegou no início e hoje não pertence mais. A gente sempre honrou esses três, porque foram essa união dessas três pessoas que alicerçaram a semente e plantaram, na verdade, essa semente no Brasil. Então, o reconhecimento dessas pessoas que deram a origem, que deram a composição para que essa instituição pudesse nascer, é sempre importante e isso traz o pertencimento. Não só em relação a essas pessoas, mas também em relação a todos que, por um acaso, já passaram na nossa unidade. Então, quando a gente celebra aniversário da Unipaz, todo ano a gente faz uma cerimônia de aniversário, mas em alguns anos específicos a gente faz uma cerimônia um pouco maior. E quando a gente faz essa cerimônia maior, às vezes faz uma grande festa, enfim, a gente sempre cria, inventa alguma coisa diferente para celebrar mais um ano da associação, a gente encontra sempre formas criativas de homenagear todos que já passaram, não apenas os fundadores. É como se a gente sempre estivesse dando um lugar para cada pessoa que, de alguma maneira, contribuiu para que a Unipaz existisse e que contribui para que essa chama continue sempre acesa, né? E isso realmente traz uma força e uma união do grupo, é como se todos estivessem ainda juntos, né? Ou seja, cada um que seguiu o seu caminho, cada um que já não está mais entre nós, mesmo aqueles que partiram, a gente sempre acende uma vela homenageando cada um que passou. Então, a gente tem mural, o nome dos aprendizes, das turmas, de quem já passou por ali. É como se a gente estivesse sempre homenageando e honrando cada um no seu lugar e cada um que pertenceu a essa instituição. Levar esse conhecimento para essas instituições, para essas organizações, elas facilitam muito o processo de equilíbrio e harmonia dentro do sistema.
E uma segunda fator de muita importância, de suma importância dentro de uma organização é a ordem, a hierarquia, o que talvez seja o ponto mais nevrálgico quando a gente fala de organização, especialmente uma organização sem fins lucrativos, porque a gente não tem, então, um único dono, né? Nós somos uma associação, todos os membros associados, eles têm direito de voto, e de 2 em 2 anos há uma eleição para compor a diretoria. Então, existe sim uma hierarquia, né, bem determinada, até porque juridicamente a gente precisa disso, mas como a gente lida com essa hierarquia sem afrontar a questão do quem veio antes, quem veio depois? Porque talvez esse é o principal ponto, né, dessas associações, onde há sempre uma gestão circular e as pessoas vão estar sempre trocando de cargos, e há uma circulação muito maior de diretoria, de presidente, vice, etc. e tal. Então, como conseguir manter a ordem e, ao mesmo tempo, no seu reconhecimento, por exemplo, porque o que é comum, muitas vezes, numa empresa, você tem um funcionário que está lá há 20 anos, né, super dedicado, mas que nunca subiu muito de posto, e às vezes chega um funcionário novo, recém entrou, e vai ocupar um cargo de diretoria, por exemplo. Né? E isso é um fator que, se a gente não respeita quem veio antes, essas pessoas que vieram antes certamente vão minar o processo, o estabelecimento de quem chega depois. Então, sabendo disso, fica muito mais fácil você perceber aonde você está dando certo e aquilo que não funciona. Agora, depois que uma decisão é tomada em grupo, aí sim, cada um ocupa o seu lugar. E aí, cada um, de acordo com o seu cargo, vai fazer cumprir a decisão que o grupo inteiro tomou junto. Então, isso ameniza a situação de você achar que você nunca é escutado, né? Ou seja, todos podem ser ouvidos. Se você quiser se manifestar, é só levantar a mão e se colocar na reunião e dizer: olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, eu gostaria disso, ou que tal fazer assim? E aí, a partir de uma ideia ou de uma sugestão, a gente sempre bota isso em votação. E aí o grupo junto pensa essa ideia juntos e decide. Então a pessoa ela se sente reconhecida e se sente respeitada no seu lugar. E o terceiro fator seria o equilíbrio de troca, que esse também é muito importante dentro de qualquer organização, de qualquer relação, na verdade, mas pensando em organizações, especialmente as sem fins lucrativos, onde muitas vezes o voluntário não enxerga o que está recebendo em troca. Então, eu estou doando meu tempo, doando meu trabalho para essa organização e o que eu recebo em troca. Então, se isso não fica muito claro, muitas vezes a pessoa também abandona a própria organização, não se sentindo reconhecida. Então, eu acho que o reconhecimento é um fator primordial para que essa pessoa que está se doando o seu tempo, ajudando essa instituição, perceba que está valendo a pena todo esse esforço, todo esse empenho. Mas não só receber reconhecimento, é claro. Então, tem muitas formas do funcionário se sentir valorizado e perceber que está tendo uma troca. E isso, a conversa, o diálogo sempre é muito importante. Por isso a gente faz questão das reuniões mensais com o conselho gestor, porque é onde a gente pode ouvir uma questão, ouvir às vezes uma dor, uma lamentação, onde a gente pode apoiar uma pessoa que não está se sentindo vista ou que tem uma ideia e às vezes não se sentiu apoiada nisso. Então a gente sempre está aberto para o diálogo e a gente faz o possível para que o voluntário perceba que ele está recebendo muito também, porque é uma escola de vida, né? Você fazer parte de uma associação sem fins lucrativos, onde você constantemente tem que lidar com pessoas que são muito diferentes de você ter que aprender a viver, conviver em paz com essa diferença, é a maior escola sobre educação para a cultura de paz que você possa fazer, né? O Pierre sempre dizia, né, que o dia que o conselho de gestores estiver em paz, o mundo estará em paz, porque é claro que todos nós sempre enfrentamos desafios, né? São pessoas totalmente diferentes que vieram de situações e culturas e educação diferenciada e vão ter pontos de vista muitas vezes divergentes. Eu me torno cada vez mais em harmonia
quanto mais eu aprendo a lidar com essa diversidade aqui dentro desse conselho. Então, é uma escola mesmo para a vida que depois você leva isso onde quer que você vá, né? Principalmente levando em consideração esses princípios sistêmicos. Então, uma outra forma também de perceber equilíbrio de troca, que é muito importante para o sistema, é também que uma turma seja sustentável. Então, a gente, como que arrecada valor? É importante que os membros saibam de onde entra os valores, né? De onde vem o dinheiro? Vem do pagamento das mensalidades, formação transdisciplinar holística, e sempre tem mais alguns cursos, pós em psicologia transpessoal, às vezes tem formação em taoísmo, dependendo do núcleo das propostas daquele ano, ou do biênio, surgem sempre alguns cursos a mais, sempre dentro dessa visão transdisciplinar holística que promove a cultura de paz. Então, a gente também, a partir da visão, né, de equilíbrio de troca, a gente também começou a propor situações diferentes dentro das turmas. Porque, por exemplo, a gente tinha uma visão anteriormente muito paternalista, então a gente adorava dar bolsas, né? Ah, a pessoa não pode pagar, não tem problema. O importante é ela estudar, aprender, levar essa cultura de paz adiante. A gente tinha essa visão super romântica, né? De que o importante era ele levar essa cultura, e a gente queria mais é que todas as pessoas fizessem essa formação. Então, se não podia pagar, não tem problema. Ah, não posso esse mês, tudo bem. A gente sempre dizia assim, só dizia assim. E aí, o que, que a gente percebeu? O quanto a gente estava dando muito mais do que recebendo, e com isso, o que, que a gente estava facilitando? Facilitando justamente a deserção, porque o aluno que recebe muito mais do que dá, é ele que vai embora, né? Está de consciência pesada, está devendo um monte, não percebe que está devendo, encontra um jeito de continuar na postura infantil e muitas vezes vai embora sem nem agradecer, né, tudo que ganhou. E a gente não percebia que, na verdade, a gente às vezes estava perdendo os alunos justamente por essa postura excessivamente protetora, paternalista, de dar demais sem esperar nada em troca. Então, a gente começou a mudar essa postura e também mudar a participação do grupo em homogeneizar os valores, porque a gente, com essa postura muito paternalista, a gente praticava, por muitos anos, era praticado que quem pode pagar o valor integral, paga o valor integral, quem não pode pagar meio valor, quem não pode não pagar nada, o importante é que todo mundo estude. E a gente viu que isso, no fundo, enfraquece o grupo. Você, em qualquer exercício sistêmico, se você coloca uma turma e coloca membros onde cada um paga um valor, você vê o quanto a pessoa que não paga nada normalmente se sente não merecedora, se sente inferior aos demais, perde a força, né? Ela se enfraquece dentro do sistema. O próprio sistema é prejudicado por esse enfraquecimento, né, de um ou outro que nunca vai se sentir à altura dos demais, como se ele não estivesse conquistando aquele lugar por mérito próprio, né? Alguém deu de bandeja para ele. Então, depois que eu aprendi isso, claro que a proposta sempre foi da gente pensar de outra maneira o favorecimento daqueles que não podem pagar. Então, hoje, existem um valor homogêneo para a turma inteira, todos pagam o mesmo valor, não tem desconto para A ou B ou C, mas a gente oferece, sim, bolsas, né? 2 ou 3, dependendo da turma, a gente define o número de bolsas que serão disponibilizadas para aqueles que realmente não podem pagar, mas que têm muita vontade de estudar conosco. Só que o que ele tem que dar em troca? Porque antes a gente não cobrava nada em troca e dava tudo errado, né? Aí a gente percebeu que não, precisamos pedir algo em troca. Essa pessoa tem que sentir que ela está contribuindo. E aí a gente colocou essas pessoas para serem, então, os assistentes da aula. O assistente do professor, o assistente da focalizadora. Então, eles cuidam do ambiente, arrumam a sala, porque nossas aulas sempre tem um círculo, uma chama no meio, aí tem toda uma composição do centro, invocando os 4 pilares, os 4 elementos, mas a questão da limpeza do ambiente, né? O toalete, trocar a lixeira, ver se está tudo em ordem, se não está faltando papel, se o professor tem aula. Enfim, tem um monte de detalhezinhos, que são detalhes de organização, que antes quem cuidava eram os focalizadores, né? Toda turma tem um focalizador, que é aquele que mantém o fogo aceso, a chama acesa, o foco do grupo,
E tem os professores, que a cada seminário aparecem para contribuir com o seu tema. Mas a organização acabava ficando para o focalizador. E ainda, às vezes, ficava com detalhe de limpeza, disso e daquilo. Então, assim, a gente achou uma solução. Bom, quem quer bolsa trabalha por isso. Então, eles ajudam na maneira que, enfim, cada turma decide. Mas agora eles não estão mais só recebendo, entende? Então, eles não pagam pelo curso, mas eles estão ofertando algo em troca, eles estão contribuindo com a sua maneira de ajudar. Às vezes é na faxina, na limpeza, enfim, na assessoria, né, da organização. Isso traz equilíbrio, isso trouxe, né, na verdade, muito equilíbrio para as turmas, e as turmas, então, deixaram de ter tanta evasão. Enfim, então, concluindo tudo isso, se a gente pudesse colocar, né, quais são as chaves para o sucesso de uma boa organização, óbvio que eu estou falando principalmente em termos de uma organização sem fins lucrativos, mas que a gente possa expandir isso para todas as organizações. Eu elenquei esses quatro pilares. Primeiro, o lugar, ter o seu lugar dentro da organização. A partir do momento que eu defino que é onde eu quero colaborar, e eu ocupo esse lugar, eu sei qual é a minha função aqui dentro, qual é o meu papel, de que maneira eu posso contribuir. Então, fica tudo muito solto, né? E aí, às vezes, isso tira a força da própria instituição. Então, ter o seu lugar e estar alinhado com os objetivos da organização também é fundamental para que essa pessoa que está voluntariamente contribuindo realmente alimente a nossa chama. Porque, às vezes, a pessoa está ali porque um puxou, outro convidou, ou se empolgou no primeiro momento, mas é muito importante a pessoa também ter essa consciência, né? Se aquilo que ela acredita, se aquilo que ela tem como uma prerrogativa interna faz jus à prerrogativa dessa instituição. Depois, um constante intercâmbio entre o dar e receber, né? Nenhum funcionário permanece na empresa se ele não recebe de acordo com aquilo que ele sente que ele está contribuindo. Então, essa análise, esse olhar para perceber se todos estão dando e recebendo em equilíbrio, também é fundamental para a saúde da própria organização. E como eu já disse, né, muitas vezes a gente perde os membros porque eles estão muitas vezes recebendo muito mais do que estão dando e não estão percebendo isso. E até mesmo para fortalecer esse equilíbrio, o reconhecimento dentro da teia, né? Então, ser reconhecido dentro desse ambiente fortalece a percepção desse equilíbrio de dar e receber também. Então, isso tudo contribui. E para encerrar, eu só quero compartilhar uma experiência muito, muito especial no Fórum Mundial da Paz da Jordânia. Começou com a Schengen Peace Foundation, a Fundação Schengen para a Paz, e eles promovem esses encontros anualmente, cada ano num país, sediado por um país, para congregar os pacificadores, porque na verdade não é um congresso onde as pessoas vão trazer suas novas ideias e suas pesquisas sobre a paz. Na verdade, é um lugar para encontrar as pessoas que trabalham para a paz, porque infelizmente a gente sabe que a paz não vende muito, sabe? Mas a guerra vende pra caramba. Então as pessoas, os jornais, as mídias, elas adoram difundir a guerra, as desgraças, os desastres. E quase ninguém noticia a paz, né? É raro, isso não dá muito marketing, acho que não vende demais. Então, o Domenico Road, que é o fundador, né, do World Peace Forum, ele teve essa ideia, falou, poxa, acho que a gente está precisando juntar as pessoas que falam e trabalham para a paz no mundo, para que vocês mesmos percebam que vocês não estão sós, porque às vezes é duro, né? Às vezes a gente acha que não tem ninguém mais te ajudando, que você está fazendo um trabalho assim de formiguinha, e sei lá quando é que isso vai dar algum resultado. E quando você encontra com milhares de pessoas que também estão, cada um da sua maneira, do seu jeito, no seu país, trabalhando por uma cultura de paz, né? Dá aquele gás, assim, de você falar, ah, que bom, vale a pena continuar com isso, com essa missão. E o Fórum Mundial da Paz, ele congrega muito isso, a gente se fortalece muito, encontrando um monte de gente linda, né? Que só trabalha para promover a paz, onde quer que ela esteja. E aí acontece em vários lugares, né? Então a gente está sempre se reunindo e se encontrando, e todo ano eu vou representando a Unipaz
E esse que eu vou compartilhar com vocês foi o de 2017, que foi na Jordânia. E foi um evento muito especial, justamente porque eu achei que eu estava indo toda preparada para falar inglês. E chegou na hora, eu descobri que não ia ter ninguém para me ouvir. Ninguém falava inglês, só falava em árabe. Aí eu falei, ai meu Deus, não tem nenhum tradutor aí na hora. Porque eu estava lá pronta para falar sobre o que era Unipaz, como é uma educação para a cultura de paz, né, como que a gente promove, como que nós no Brasil, né, trabalhamos essa educação integral, falar das 4 funções da psique, enfim, né, já tinha preparado toda uma apresentação, e aí me deparo com uma classe inteira de jovens muçulmanos árabes, que ninguém falava inglês. Aí eu falei, nossa, eu fiquei assim, né? Eu fiquei travada assim 1 minuto, daí eu falei, então tá, né? Então, já que não tem palavra, eu acho que o corpo ele conta mais do que 1000 palavras. E aí me veio o insight de eu vou propor um exercício. Eu acho que propor um exercício sistêmico vai mostrar para eles na prática o que é essa educação, né, para a cultura de paz que a gente tanto promove. Então, de uma tradutora ali, um dos alunos que falasse inglês, um pouco melhor que falasse inglês, e aí ela traduziu para a turma, né? A gente então ia fazer um exercício de percepção para que eles entendessem na prática o que é que a nossa educação promove. Eles vão conseguir perceber de uma maneira muito mais profunda e talvez mais imediata quanto a gente cristaliza o nosso olhar, né? E gera sempre um preconceito a partir de um olhar já cristalizado para determinada situação. Então, pedi para que ficassem duplas, e um sendo A e o outro B. A seria ele mesmo e B seria a Lua. Falei, tá bom, eu não vou pôr mãe, porque até vai dar margem para todo mundo já fazer um movimento intencionado, mas eu vou botar Lua, porque Lua não vai dizer nada para ele, né? É um astro maravilhoso, lindo no céu, todo mundo admira, quem sabe. Vamos ver como é que eles ficam diante da Lua, né? Intencionei a mãe e chamei de Lua. E eles conseguiram perceber tudo aquilo que eu não consegui dizer em palavras, mas que o próprio exercício trouxe. Isso é promover uma cultura de paz, né? Ou seja, como é que eu posso levar, às vezes, um olhar que vá desmontar um paradigma, porque a gente sabe que as guerras começam na mente dos homens. Então, se eu não mostrar para eles que às vezes a gente tem um olhar julgador, né? E faz a gente ter uma visão negativa, às vezes, a vida inteira para uma pessoa, quanto mais para uma cultura ou para um país, e a gente faz isso o tempo inteiro, às vezes, sem perceber, né? Mas como eu tive a chance e a oportunidade de estar diante de uma cultura tão, tão, tão diferente da minha, ficou mais explícito ainda o quanto a gente julga um ou outro sem nem se dar conta, a partir da nossa própria percepção do que é certo e errado, né? Sempre é assim que acontecem os julgamentos. E foi muito mágico justamente por isso, porque no início ninguém queria falar nada, ninguém abria a boca e ria para cá, ria para lá, até que um teve coragem de contar a sua experiência, né? E aí quando um teve coragem, encorajou todos os demais, e aí a sala não parou, né, de querer compartilhar cada um a sua forma, o que sentiu, como é que não foi, e qual não foi a surpresa deles quando depois de algumas partilhas eu então contei, pois então, né, a Lu era a mãe. E o fato deles poderem ter percebido na prática quanto o julgamento deles para a mãe estava afastando eles dessa mãe, quando na verdade o corpo estava doido para ir na direção dela, né? Porque a maioria estava nesse lugar de se colocar ou acima da mãe ou distante. Então todos conseguiram perceber o quanto as mães estavam lá 100% disponíveis, abraços abertos para esses filhos, e o quanto a postura deles e o olhar deles, o julgamento deles para a mãe, é que impediu o abraço. E foi muito bonito, dava para ver que eles nunca tinham feito nenhum tipo de exercício assim na vida, não tem noção, né, do que é se conectar com o seu próprio corpo até, porque quando a gente se manifesta, né, pela oralidade, o outro escuta o que lhe interessa, né? Ele sempre vai filtrar de 90% do que você fala, às vezes ele nem vai ouvir, ele vai ouvir só aquilo que ele quer e da forma como ele quer ouvir. Agora, quando você propõe um exercício de percepção corporal, né, o que é esse campo?
O que que é olhar para o seu próprio corpo? O que que é se perceber diante do campo da mãe? Pode falar, às vezes, 10 horas seguidas de um discurso que você não desmonta um preconceito da mesma forma que um exercício sistêmico promove imediatamente. E lembrando, então, da importância da educação sistêmica para a sociedade, não apenas para a sala de aula, é um campo de contribuição imprescindível para uma cultura de paz. Quando a gente fala de aprendizado, eu acho que a postura sistêmica, ela nos ensina sobre o aprender a aprender. Você ficar humilde diante de uma nova possibilidade, né? Ou seja, você sair dos seus pré-julgamentos, seus preconceitos e se abrir a realmente aprender, né? Aprender a ver o mundo com outros olhos. Então, em muitos campos de atuação, uma educação sistêmica ela é imprescindível. Se eu penso como uma organização, a gente sabe que esse tipo de postura favorece a cooperação entre os supervisores, entre os diretores, entre consultores, entre professores, entre os alunos e as suas famílias. Como uma entidade educadora, enriqueço muito a atividade do aprendizado, porque esse olhar inclusivo, essa postura, né, de um professor que acolhe a história, a biografia do seu aluno, inclui o pai e a mãe no seu coração sem o julgar, claro que vai facilitar o que o aluno desperte a interesse naquilo que eu tenho a dizer, e isso também continua com a melhoria e o aperfeiçoamento constante dos professores, dos pedagogos, né? Não apenas dos alunos. Nos órgãos públicos, você ter profissionais ali dentro que tenham essa noção de pedagogia sistêmica só auxilia na reintegração da criança ou do adolescente com as suas famílias, ou desse adolescente com a escola, ou desse adolescente com a sociedade, e no âmbito democrático, social, obviamente que potencializa a inclusão, a resolução de conflitos, toda a participação do indivíduo na comunidade. Numa era onde a máquina impera sobre o homem, onde a tecnologia parece cada vez mais substituir a mão de obra humana, uma educação para o futuro talvez seja aquela que capacite cada vez mais as pessoas com as suas potencialidades, o que nos distingue dos demais e que nos torna imprescindível ao sistema. Então, quando a gente busca encontrar o nosso lugar e a gente aprende a ocupar esse lugar, apenas esse lugar, a gente também abre mão de um ponto de vista de comparação, competição, e começa a trabalhar numa rede muito mais colaborativa. Então, o poder de uma educação sistêmica talvez seja aquela que facilita a que cada um de nós possa descobrir nossos talentos individuais e aprender a colocá-los em prática. Isso contribui para uma sociedade muito mais pacifista, onde cada um reconhece seu lugar e encontra a melhor maneira de servir com isso, com esse seu potencial, porque isso é único e é só teu. Dessa forma, transformaremos as relações pessoais ou profissionais de competitivas para colaborativas. E, se mudar o olhar é mudar o mundo, certamente que a postura sistêmica é um dos grandes contribuintes para essa educação do futuro, uma educação que visa a disseminação de uma cultura de paz. Então, que a chama da paz aqueça, ilumine e habite o coração de todos vocês e de toda a humanidade. Namastê.